noite, Darquinhos aí, como é que vocês estão? Depois de assistirem aí o suposto final de Round 6, 3. As pessoas realmente estão acreditando que é o final. Não é. Eu não sei se vocês lembram que foi em janeiro, que eu tava em recuperação, que eu fiz um vídeo falando sobre o Round 6, né? E sobre aquele painel que tava do lado de trás, né? Eu pedi até pra minha irmã colocar. Tá me fundando. Provavelmente possa ser que eu peço pra ela colocar de novo. Você sabe o trabalho que dá pra colocar uma foto no fundo do vídeo? Esse vídeo sai ano que vem, gente. Provavelmente em janeiro do ano que vem. Esse vídeo vai lá, graças a Deus, né? A editora que quis. É sobre possíveis continuidades. Então, hoje, nós iremos falar sobre teorias. A minha teoria é a mais certa. Não quer dizer que realmente seja isso, que realmente vai ser isso. A gente vai falar teorias, spin-offs e possíveis continuações. Não, a minha teoria de Round 6. Não, a minha teoria tem que acontecer. Não tem escolha. Dentro de pesquisas e muita briga com a IA, nós vemos que o universo de Round 6 é bem amplo, né? Misterioso e cheio de brechas para expandir e criar histórias, né? Dentro desses spin-offs, que é que eu pensei, segundo tudo que eu pesquisei, segundo a minha briga com a IA e segundo aquele painel que foi vazado aí, que poderia ter várias spin-offs, que nem a spin-off do Frontman, a origem do líder, como que ele se tornou o Frontman, como que ele era ex-policial, irmão daquele policial que fez bosta nenhuma na série, se tornou o vencedor do jogo e se tornou assim o líder mascarado, né? Nesse spin-off pode-se explorar como ele foi recrutado para ser o frontman, o que é que aconteceu, como que, né? O dilema moral de trair os jogadores, porque provavelmente ele fez amizade ali, que nem o principal 456. Deve ter pessoas assim que ele teve alguma amizade. Como que foi trair essas pessoas? O que levou ele a fazer isso? Será que ele foi ameaçado? Não foi? Alguém raptou algum parente? Alguém ameaçou o irmão dele? Sei lá, alguma coisa. Será que aconteceu alguma coisa para ele tomar as atitudes que tomou? A gente não sabe. Segundo a Lila, não. E o relacionamento com seu irmão, né? Que a gente vê que já teve tantas oportunidades de um matar o outro, mas não acontece. Tanto não acontece que ainda tem uma confiança. Ah, Sandra, de onde é que você viu essa confiança? Na última temporada que o Frontman pegou a Neném 222 e colocou pro irmão dele criar. Ué, quer mais confiança que essa? Tá aí uma confiança, tá aí uma teoria que tem base. Tem base, porque no painel tá falando sobre isso aqui, que é a origem do Frontman, só com outro título, mas tá lá, entendeu? Outra teoria, os guardiões, né, que é aqueles de rosa lá, a vida dos soldados, como foram treinados, ou como eles são treinados, se também são pessoas endividadas, lascadas, mendigas, desgramadas, a que da sociedade, como que eles são escolhidos, rebeliões internas, espionagem, punições e até amizade entre guardas e jogadores. Sandra, de onde você tirou isso? Primeiro da IA e depois também de algumas pontas soltas que ficam aí desde a primeira série. Não tem alguém que marca os calchões? Os cachões. Desgrama. Tem alguém lá que coloca uma cruzinha no caixão. Que são aqueles que não estão mortos. Pra mim, numa tentativa de salvar. Por que, Sandra, você acha que é numa tentativa de salvar? Porque nessa última série, a menina lá que fez a cruzinha foi pra salvar o pai da menina que tinha câncer, pra conseguir tirar ele da ilha.
Era para ela identificar qual era o caixão que ele estava, porque já que ele não estava morto, ele só estava inconsciente. Entenderam a lógica? Tem fundamento. Tem fundamento. Bora lá! Internacional já foi sugerido no final da primeira temporada, logo no final da primeira temporada, ó, que existiam jogos parecidos em outros países. Sim, isso é verdade. Isso. Pode-se mostrar uma versão americana, japonesa, europeia dos jogos. Outro tipo de jogos. Conexões globais entre VIPs e a elite que financia os jogos. Ah, mas só isso, Sandra? Naquele painel, o que é que tem no painel que a gente viu lá em janeiro, que eu mostrei para vocês? Primeiro, essa da origem do Frontman. Tem também a 1987, que foi para falar a história do 001, que aparece logo na primeira temporada, que foi como surgiram os jogos. Entendeu? Como surgiram os jogos. Isso aí também poderia se chamar Round Zero, né? Como que os jogos foram inventados, quem inventou, quem convenceu os VIPs, ou como que os VIPs surgiram, como que foram achados ou recrutados, ou os soldados, de ter os líderes de cada país, né? O líder, o frontman de cada país para organizar a jogatina toda, né? Como que surgiu isso, né? Então temos isso. Ah, Sandra, mas o que leva você a acreditar também que tenha jogos no mundo todo? Primeiro, os VIPs são estrangeiros, tem de vários países lá. Você vê ocidentais, você vê chinês, você vê japonês. A decoração é africana. Então tem um pouquinho, tá ali jogando, aquelas fios soltos, aquelas pontas soltas, jogando na sua cara que tem mais coisa. Além disso, eu e a Ana estávamos revendo, né, ontem, a terceira temporada, numa das salas. Sabe aquele jogo que eles têm que jogar o peãozinho, que eles têm que bater os envelopes no chão, é aquele joguinho lá? Atrás tem as bandeiras de todos os países. É mais um sinal. Eles não iam colocar as bandeiras de... Gente, é tanto sinal jogado assim na sua cara, assim, ó, assim, esfregando assim na sua cara, que só não vê quem não quer. Tá esfregando na sua lata. Tanto é que vai ter o Round 6 dos Estados Unidos. Exatamente. Já foi confirmado e já vai começar a gravar em dezembro. Confirmado e vai começar a gravar em dezembro. Isso já não é uma teoria, não. Isso é um fato. Agora isso já é um fato. E esse spin-off por acaso não tá lá naquele quadro? Round 6, Estados Unidos. Bem no meio assim, ó. Daquele quadro. E estava falando também as datas, que seria em 2026. Vai ser ano que vem. Vai sair o spin-off dos Estados Unidos. Exatamente. Então, isso já... O que é que leva a gente a crer que terá tudo isso? Que já tá começando. As confirmações que tá tendo. Já tá começando. Além da própria entrevista com o próprio autor, falando que Round 6 é um universo muito vasto. E que ele não falou que não poderiam ter spin-offs. Ele falou que não teria a continuação desse Round 6 que a gente conhece, que terminou agora. Mas spin-offs ele não falou que não ia ter. Nunca disse que não ia ter. Aí alguns podem perguntar, Sandra, mas por que Estados Unidos? Por que vai ter o Round 6 americano dos Estados Unidos? Muito simples, deixa eu explicar para vocês um pouquinho. O autor de Round 6, ele batalhou por 10 anos para que pudessem lançar o roteiro dele. Ninguém quis. A única que aceitou foi quem? Netflix. A Netflix é de quem? Estados Unidos. Então, nada mais óbvio do que os Estados Unidos criarem o seu Round 6 e lançarem no seu streaming. Só não caguem no Round 6. Nada. Só isso. Só não caguem no Round 6. Isso aqui é o medo de todo fã. Porque os Estados Unidos têm esse dom.
Só que, Simples assim. então, só que a gente tem que entender uma coisa. O Round 6 dos Estados Unidos vai tratar outra cultura, outros jogos. Não, sim, mas mesmo assim eles têm o dom de estragar as coisas quando eles pegam algo, digamos assim, oriental. Vai. Outra coisa, Eles estragam, eles acabam com tudo. o autor tá junto. É. E vai estar junto até o final, porque afinal quem criou o Round 6 foi esse coreano. Mas mesmo assim eu só vou ficar tranquila quando eu assistir e ver, nossa, realmente eles não estragaram. Eu não confio 100%. Eu, Sandra, acho que vou dar tô dando, né? Tô dando como é que fala? Um voto de confiança. Eu creio assim, que a Netflix já cagou tanto antes que agora ela tá tentando se redimir. Eu espero realmente que sim. Tá, E eu tentando. espero realmente que eu esteja errada e que eu me surpreenda. É o que eu quero, tá até registrado aqui. É o que eu quero, que me surpreenda. A gente viu. Mas eles têm um dom assim de. A gente viu isso em One Piece. Que tá One Piece, maravilhoso. eles realmente. Eles estão começando a entrar em contato com os criadores dessas grandes séries e fazer parceria e pedir a ajuda deles assim para não cagar nas coisas. Mas eu não vou criar muita expectativa, que é pra eu me surpreender. Então eu não vou criar expectativa. É a melhor. A melhor coisa é essa. Que é essas teorias que tá lá no painel. Eu tenho também uma grande... Sandra, que foi uma das minhas maiores brigas com a IA. Eu tenho uma teoria de Round 6 Mundo, que é o que aparece lá em último, que seria, né, lançado em 2028. A gente quer que seja, pode não ser. Claro que a Netflix e o autor não vai jogar essas coisas ao vento aí e perder a chance de deixar o espectador preso, o fã preso, para ter essas novidades. Afinal, os streamings são concorrentes, rivais uns dos outros, né? A gente sabe que tá para lançar aí Harry Potter, né? E a Netflix não vai querer ficar atrás, né? Ela vai lançar coisas da sua série que mais deu renda para ela, que é o Round 6, né? A minha teoria é a seguinte: a filha do 456, junto com a filha da menina que morreu, que é a 222, se juntarem e no Round 6 Mundo, que será todas as pessoas, todos os vencedores dos jogos do mundo afora, colocados num lugar só, hein? E aí, acabar com essa porcaria desses jogos todos, acabar com a raça desses VIPs e acabar com os jogos. Acabar com a raça desses VIPs e acabar com os jogos. Tipo o Katniss Everdeen de Round 6. Entendeu? Com seus aliados. Ah, Sandra, mas quem te garante isso? Olha, dentro das teorias que muitos falam que a filha do 446 vai entrar nos jogos porque deixaram um uniforme com ela, também deixaram um uniforme com 222. Tá lá. E elas podem entrar no jogo com os uniformes dos pais. Já que deram para elas. Ah, Sandra, mas o que fez você ter fundamento nessa teoria? De que elas podem entrar com o uniforme dos pais? Uai, quando o principal saiu do jogo e voltou pro jogo, ele não usou o mesmo uniforme? Foi trocado o número dele? Não, ele continuou 456. Entendeu? Quando a mãe da menininha morreu, foi colocado um outro número na menininha? Não, 222. Igual da mãe. Então, se ela entrar no jogo, será 222. Mas tem um porém. Elas, no caso, não vão entrar desconhecendo as coisas. Por quê? Primeiro, a 222 vai ser criada por um policial. Formação, treinamento, preparação. Vai entrar bem melhor que os outros lascados, que eram apenas pessoas comuns cheias de dívidas.
Eles não tinham noção nenhuma de defesa, de combate, de estratégia, nada. A gente vê que o 456, ele tentou fazer uma revolução ali, mas ele era um cidadão comum. Ele não tinha treinamento em nada. Como que ele ia colocar avante o plano dele se ele não tinha treinamento, não tinha estratégia? Ele tentou. Nas ideias dele, ele tentou, nas ideias dele ele ia conseguir, mas ali ele estava lutando contra soldados armados, pessoas que foram treinadas para isso. Ele não teve treinamento nenhum, ele era só um pobre lascado, endividado, devendo até as cuecas, que não sabia nem como pagar as coisas. Que treinamento ele tinha? Nenhum. A única pessoa que tinha algum treinamento ali era a trans. Mas 2 contra não sei quantos que tinha lá dentro, não tinha como, eles tinham que ter mais infiltrados. No caso, tinha que ter aliados, inclusive dentro dos soldados lá de Rosa. Tinha que ter, sim, uma estratégia mais bem arquitetada. Ele tentou arquitetar alguma coisa com o policial lá de fora, mas olha, fala nada. O policial não fez bosta. Quando você se sentir inútil na vida, lembra daquele policial lá de 6, que aí você vai ver que inútil foi ele. Tomara que essa minha teoria esteja certa, que ele acorde para a vida, que ele treina a moça, que ele inclusive treina a filha do 456, porque eles tiveram contato, os dois tiveram um plano. Provavelmente ele vai saber quem é, já que o irmão dele conhece, entendeu? Então ele já vai saber como que funciona. Já vai saber que eles buscam ilhas para depois explodi-las, porque é para não deixar pistas. Provavelmente deve ter gente muito importante do governo envolvido, entendeu? Porque tem aquelas pessoas que morrem lá e eles pegam os órgãos para quem? Vem de aonde? Por que a polícia, mesmo tendo as provas na lata, diz que não acredita? Porque deve ter gente muito poderoso atrás, então é muita coisa ainda para ser explorada. E eu gostaria que vocês colocassem aí as teorias de vocês. Quais são? Vocês concordam com as minhas teorias ou tem outras teorias aí que nem a Ana que acredita que o 456 não morreu? Não, porque é o único que ficou lá no chão. Por que o frontman tirou lá, os outros e só ele ficou lá e ele ficou lá na frente dele? Por quê? Ela acredita que ele não morreu. Ela acredita que ele ainda pode surgir aí. Pode surgir. Ai, Ana, mas olha a altura que ele caiu. Ele pode... Mas é série. É série. Nas séries tudo é possível. Entendeu? Ele pode ressuscitar na série. O que tem a ver? Nada. Entendeu? Na série tudo pode acontecer. Se fosse na vida real, não. Mas num dorama, numa série, tudo é possível. Onde que ele colocou o corpo do principal? Pra onde foi? Explodiu a ilha com o principal dentro da ilha ou ele tirou o corpo do principal? Porque depois mostrou ele na frente do principal, depois já mostrou ele entregando as coisas pra filha do principal. Tem caroço nessa angústia, que é o que eu tô te falando. Teorizando. E aí, você concorda com essas teorias? Fale aí qual é a sua teoria, se você concorda, se não concorda, se você acha que realmente acabou por aqui, só vão fazer a parte americana e encerrou por isso mesmo. O que é que vocês acham? Fiquem atentos às dicas e às pontas soltas de cada série que tá passando, cada temporada do Round 6, hein? Fique atento também nesse spin-off americano, porque você não sabe vai dar as dicas que eles podem dar. Fiquem atentos aí, porque o Round 6 não é igual ao Marvel, que só no final que mostra algumas dicas. Ela vai mostra na série, episódios. Nos episódios inteiros. Cada episódio, você prestar atenção, tá dando dicas ali do que vai acontecer. Na sua lata ainda. Eu nunca vi uma série pra dar tanto spoiler assim. E ainda assim tem gente que não entendeu a Na temporada, lata. não entendeu. Esfregando na sua cara. Tem gente que não entendeu. Eu tô vendo na internet, eu tô vendo que muita gente não entendeu. Pois é. Cara, o round 6 da Coreia acabou. Então só pode ter um vencedor. Que foi a menina. Que foi a menina. 222. Então, obviamente, todos os outros teriam que morrer pra ter um vencedor. Não faria sentido. Exatamente. Então não tá errado, tá certo. Essa fase da Coreia acabou. Realmente encerrou agora em round 6-3. Mas abriu-se a porta para o mundo. O round 6 agora fez assim, ó. Pro mundo. Agora não vai ser
Coreia. Vai ser mundo. Internacional. Com outros jogos. Eu sinceramente, tô muito ansiosa. Eu tô também. muito ansiosa. Eu tô com medo, mas tô ansiosa. Pra saber como que vai ser os jogos dos outros países, como que vai ser eles explicando como surgiu o Round 6, como o Frontman se tornou Frontman, essas coisas tudo. E é isso aí. Ocidentais, não coloquem cenas desnecessárias. A gente quer ver os jogos. Por favor. Não tchaca-tchaca na buchaca. É. Não vai fazer que nem o Ney. Fizeram uma biografia do Ney e só tem tchaca-tchaca na buchaca. Tem mais nada que presta. Você quer ver a arte do cara, como que o cara foi cantor, como que o cara se tornou cantor, quem é o cantor? Você não sabe, só vai ver tchaca-tchaca na buchaca. É uma chatice. Eu não quero, gente, a gente não quer isso, dá nojo já. Já tá cansativo. Já dá ânsia. A gente não quer saber da vida sexual da pessoa. A gente queria saber a história intelectual, a história artística da pessoa. Exato. Entendeu? Round 6 é a mesma coisa. Então, por favor. Ocidentais, nós ocidentais, por favor, não vai me pegar round 6 e colocar lá no jogo tchaca-tchaca na buchaca. A pessoa tá ali, pode morrer a qualquer momento. Lá vai pensar nesses trem? Se a gente quiser ver tchaca-tchaca na buchaca, a gente vai assistir filme pornô. Pronto, já tem tchaca na buchaca a rodo. A gente não quer saber disso, a gente quer saber da história, dos personagens. Como que eles são recrutados? É só os mendigos ou vai ter outros? Seus mendigos. Porque eu só vejo o povo ir caçar os mendigos na rua. Ai, meu Deus. Não, mas o principal não era mendigo. Ele não era mendigo, pobre. ele era lascado, Ele era endividado. lascado, mas não é todos são mendigos. Então, é que nos Estados Unidos já mostrou ela catando mendigo lá, barbado. Não, ali Já mas nervoso. não significa que vai ser tudo mendigo. Tomara que não. Não, ali foi só mostrar que ela tá recrutando. Entenderam? Por favor, em nome de Jesus. A gente quer saber da Não, se história, da quiser sobrevivência. colocar um romancezinho pra gente ficar... Romance, não Pra safadeza. pra gente ficar naquela coisa, ai meu Deus, e agora? Um deles vai ter que morrer agora, o que a gente... Entendeu? Tipo Katniss e Pita. Entendeu? Só! Não tem tchaca-tchaca na buchaca, viu? É. Então, por favor. Se Sim. orientem. E falei aí suas teorias, se vocês concordam ou não, ou tem outras que eu quero saber. Se vocês acreditam naquele painel que mostrava e que eu mostrei pra vocês também em janeiro. Se vocês acham que pode vir mais alguma coisa além do que tá nesse painel. Se vocês acham que não vai ter nada disso, que acabou por aqui, pronto, finish e já era. E ficou ruim. E ficou ruim, ou ficou bom. Se você entendeu, se você não entendeu, fale pra nós que nós queremos saber a sua opinião também. Assista, curta e comenta que eu quero saber a sua opinião em nome de Jesus. Amém. E se inscreva. Se E obrigada inscreva. a todos que estão chegando aí. Exatamente. canal. Muito obrigada a vocês. Amamos vocês. Tchau.